A ideia de fatalidade se inscreveu na cultura ocidental em grande parte através da tradição grega. Contra os desígnios dos deuses, o homem nada podia fazer a não ser contemplar impotente o que lhe havia sido destinado. Neste contexto, tentar agir contra o destino era colocar-se contra uma certa ordem natural, inalterável em princípio e diante da qual restava apenas ao homem revoltar-se inutilmente. Mas no seio da própria cultura grega surge uma possibilidade do homem se apropriar do próprio destino. Aos poucos, os gregos foram abandonando a ideia de um destino inalterável e passaram a reconhecer na ação um meio de conduzir, pelo menos em parte, o próprio destino. Baseando-se nos elementos da tragédia grega, nosso convidado de hoje, o professor de literatura grega Antônio Medina Rodrigues, fala sobre o tema Agir contra o Destino. Este programa faz parte da série Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, sob a curadoria de Renato Janine Ribeiro. Fique agora com o nosso Café Filosófico. Vamos falar, começando da herança do pensamento grego, sobretudo na tragédia, que é um gênero literário máximo do século V a.C., é a obra teatral por excelência, o gênero de teatro mais prestigiado ao longo de toda a história do teatro, desde a antiguidade até hoje. E também porque na tragédia estão os elementos centrais da nossa conversa. E como a tragédia é não apenas universal, tragédia de Sófocles, de Ésquilo, de Eurípides, como ela é não apenas universal, vale para todos os povos, como também por sua resistência ao tempo, parece que é eterna, nada melhor, então, do que estabelecer a análise de alguns parâmetros gregos da tragédia para ver em que sentido eles são atuais. A primeira coisa que assusta ou deixa perplexo alguém hoje é saber que o mundo tão culto, tão inteligente como foi o mundo grego da antiguidade, acreditasse em fatalidade. Aquilo que tem que ser, será. E de fato é assim. O exemplo mais clássico do mundo grego é o do jovem Aquiles, também chamado Aquileu, que foi o mais belo guerreiro e o mais forte dos que combateram em Troia. E todos os outros guerreiros e todos que não estavam na guerra sabiam que Aquiles teria de morrer bem jovem. Não sem antes ser o mais glorioso dos guerreiros pelas vitórias que ele teria combatendo os troianos. Mas todos sabiam que, por decisão dos deuses, ele teria que morrer jovem. E assim parece ter acontecido. De maneira que esta é a razão da fatalidade. O ser humano sabe que alguma coisa vai lhe acontecer porque ele foi a um oráculo e, consultando a pitonisa, ficou sabendo que os seus dias estão contados. Ou então, como no caso de Aquiles, era voz comum, que ele seria vítima antes de completar uma idade já madura. Disse minha mãe, Tétis, dos pés prateados, que um dual destino me leva até o termo da morte. Se eu aqui ficar a combater em torno da cidade de Troia, perece o meu regresso, mas terei um renome imorredouro. Porém, se eu regressar a casa para a amada terra pátria, perece o meu renome glorioso, mas terei uma vida longa, e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. Teatro trágico versa praticamente sobre essa relação matemática entre o império dos deuses e a mágoa humana de morrer cedo, ou de, não morrendo cedo, ser afetado negativamente de alguma forma, de modo a perder a liberdade, por exemplo, que era tão preciosa.
Então o que tem que ser, vai ser, os deuses determinam, é obrigatório que assim seja, é uma lei, então chama-se Ananke. Vamos escrever assim com nossos caracteres. E sempre essa mitologia veio coroada dessa vida de Nababo que os deuses levam no Olimpo com toda a felicidade e toda a eternidade diante de si, enquanto o pobre mortal, o ser humano que trabalha, que produz, esse tem que se submeter àqueles caprichos das divindades. Sempre houve uma revolta. Então, a categoria de Ananke não é absoluta, sempre existe alguma coisa contra ela. Agora, a outra categoria chama-se Tyche. A Tyche é justamente o acaso. É até o contrário da Ananke, porque a Ananke é uma lei, é uma ordem sabida de antemão que se deve realizar mais cedo ou mais tarde, ou que já se realiza e contra a qual ninguém pode ir. Tyche não. Tyche já é um poder da natureza que determina que nada seja como era. Nada é, tudo deixa de ser. Quer dizer, então, este objeto aqui, a cada segundo que eu falo, está se transformando. Alguém pode dizer, não, mas eu não vejo isso que o senhor tem à mão está se transformando. Mas há milhões de elétrons aqui que estão mudando. Isso aqui é uma dança contínua de elétrons e nada é exato. Do jeito que vocês entraram aqui, vocês não vão sair. A Tyche representa o princípio do acaso dentro desse conjunto universal de transformações do mundo. O mundo nunca é. Ele sempre está deixando de ser o que era. Mas a Tyche não é só a transformação. A Tyche é a surpresa. A Tyche é aquilo que acontece e não estava muito na nossa previsão. Para a Tyche não existe o igual. Então ela é sempre rebelde. Ela é sempre nova. E uma terceira categoria chama-se praxis, que dá na palavra prática. Também foi muito importante no mundo grego, ou seja, nós temos muita ideia de que os gregos pensavam. E os gregos pensaram. Quando era para pensar, eles pensavam. Por exemplo, eles pensaram o mundo da filosofia. Eles tiveram a sua arquitetura tão bonita, a sua arte, então, nesse sentido, eles pensavam. Mas quando não era para pensar, eles não pensavam que era contraproducente. Um grego não pensa toda hora como a gente está pensando, como Rodin fez aquela estátua, o pensador. Não, o grego era um homem prático. Ele era ágil, só pensava por prazer nos jogos do pensar. A matemática era um dos jogos do pensar, então eles gostavam de brincar com isso. Era uma diversão da inteligência. A inteligência trabalha na hora certa, porque quando se trata de agir inteligentemente, não se deve pensar. É o corpo que deve agir, é o corpo que já tem o pensamento. Quando nós vamos fazer Cooper ou vamos fazer ginástica, não adianta pensar que nós estamos agora fazendo este movimento, daqui a pouco vamos fazer este, daqui a pouco vamos pegar o automóvel. A gente enlouquece se estiver acompanhando com o pensamento todas as nossas ações. Então as ações, que costumeiramente são entendidas como movimentos exteriores do nosso corpo, elas são a alma do nosso pensamento. O nosso corpo a toda hora tem movimentos inteligentes que nem ele nos comunica, porque senão nós não vamos entender. Então, a praxis é o reinado da agilidade, é o reinado do gesto, é o reinado da simplicidade, quanto mais simples, melhor. Esse princípio pragmático da praxis faz com que certas pessoas digam isso, não respondo perguntas, eu mostro os meus trabalhos. Ou se você quiser, vá no meu ateliê, veja o que eu faço com o pincel ou com as minhas máquinas, mas não tem sentido eu ficar falando sobre isso, porque não é verdade. O que eu falaria sobre isso não é verdade, é mais verdade me ver fazendo essas coisas. A verdade está na ação. A verdade não está no pensamento. E isto para o grego era para fazer a toda hora. Mesmo o próprio Sócrates, que era um pensador, um filósofo, ele raciocinava praticamente, não era um sonhador. Então nós temos Ananke, Tyche e Praxis. E o papel dos deuses? Não, o papel dos deuses fica sobretudo na Ananke, naquilo que deve acontecer, naquilo que deve ser feito. Agora,
Quando acontecia alguma coisa trágica, seja na Ilíada, seja na Odisseia, seja no teatro grego, sempre se dizia que eram os deuses que fizeram. Então era entendido a posteriori como um processo de Anan, que os deuses quiseram que se fizesse assim. Mas às vezes eles não sabiam, por essa onda pré-estabelecida na boca do povo, que aquilo tinha de acontecer. Ninguém estava prevendo que ia acontecer aquela desgraça ou aquela grande felicidade. Mas como aconteceu, a quem atribuir, senão aos deuses. Então, esses efeitos de Tyche também eram atribuídos muitas vezes aos deuses, os que eram para o bem e os que eram para o mal. Mas o grego reconhecia muito bem que Tyche muitas vezes não tinha nada a ver com os deuses. Tyche tinha que ver com aquela sondagem da vida, com aquela garra de se enfrentar os mares e de aprender. Nem sempre Tyche tinha que ver. Tyche precisava muito da praxis, de mexer, de lidar, e foi assim, mexendo, lidando, procurando dominar os acasos, que os gregos lentamente foram se afastando um pouco da mitologia, isso lá pelo século VII a.C., e foram observando a natureza e tentaram encontrar modelos de vida fora do modelo religioso. Porque a alma grega gostava muito da liberdade e o modelo religioso tinha uma certa asfixia em relação a essa liberdade. Então esse mundo grego começa a se encontrar com a natureza e a querer beber da natureza todos os tipos de anfetamina que a natureza poderia projetar neles. Então eles começam uma vida embriagante e que fez com que aparecesse, como havia condições, apareceu na Grécia um deus que não era grego. Um deus que vinha mais ou menos do nordeste da Grécia e talvez tivesse vindo do Oriente, ou talvez tivesse chegado ao nordeste da Grécia através da ilha de Creta, que teve uma grande civilização. Esse deus chamava-se Dioniso. E esse deus era diferente dos deuses olímpicos, que já eram a essa altura mais ou menos burocráticos. Ficaram no Olimpo e de lá mandavam os seus desejos se converterem em leis entre os homens. O Dioniso não. Ele veio para se envolver com as pessoas. Deus da fertilidade e da alegria, e que através do vinho possibilitava ao homem o êxtase divino, Dionísio era um deus diferente. Filho de Zeus e da mortal Semele, ele habitava entre os homens e trazia uma mensagem libertadora: celebrar a vida para além de um destino determinado. Neste sentido, as orgias e rituais dionisíacos propõem uma libertação do homem das dores da vida cotidiana pela exacerbação dos sentidos e o transe místico. O deus Dioniso, que também foi chamado deus Baco, era o deus das mulheres. Por exemplo, existe uma peça de Eurípides chamada As Bacantes, em que o deus Dioniso chega da Trácia e grita para todas as mulheres acompanhá-lo. E ele tem uma penetração muito grande na sensibilidade feminina. As mulheres abandonam o fogão, casa, cozinha e saem todas desesperadamente atrás do deus Dionísio e vão se embebedar com ele no mato, vão rolar na selva, vão beber mel e vão misturar leite com mel e vão pegar porcos, cabritos e vão arrebentar esses porcos e cabritos, puxar pelas pernas e comer aquele sangue, beber aquele sangue cru, aquela carne crua. É doce para nós, nos altos montes, quando saímos da corrida báquica, ficar deitadas na relva abundante sob a pele de corça e capturar um bode para ser sacrificado e devorar a sua carne crua, extasiadas, enquanto corremos pelos montes da Frígia. Ou então, nos montes lídios, levadas por Brômio, gritemos todas: Evoé, Evoé. O chão regurgita de leite e regurgita de vinho embriagador, e mais ainda, satura-se do néctar das abelhas. Desse chão impregnado também sobe, como um vapor, o raro incenso sírio, e Baco, erguendo a tocha flamejante, feita de pinho e amarrada ao tirso, corre e se agita e traz de volta aos coros inúmeras devotas desgarradas.
Então o Dionísio é o deus das mulheres, é o deus do vinho, é o deus dos elementos líquidos, e ele traz a orgia, que é um tipo de cultual que era desconhecido na Grécia. Eram aquelas festas em que os indivíduos completamente nus, as mulheres, faziam todo tipo de farra possível, e aí conseguiam o êxtase, o esplendor da felicidade contra a vida cotidiana. Essa ideia da felicidade contra o ranço da vida cotidiana é que criou o espírito da liberdade do Ocidente. Foi o primeiro grito de liberdade do Ocidente, mas liberdade de viver, e viver a toda, de viver o seu destino. Aí surge a ideia de destino, no seio de uma tragédia grega chamada As Bacantes. A ideia de destino aí aparece pela primeira vez como opção por uma vida sem ananque, sem obrigações, ninguém vai me obrigar a nada, eu sou louco, eu vou fazer o que eu quiser, porque este é o meu signo. Na introdução do culto dionisíaco na Grécia, o homem grego abandona as preocupações sobre os desígnios divinos em nome de uma vida que se justifica pela busca do absoluto no presente. Neste novo modelo de vida, viver intensamente é mais importante que lamentar a própria sorte. A maneira como assumimos nosso destino determina nossas ações. A transformação do pensamento religioso ocorrida na Grécia Antiga, por exemplo, revelou que a relação dos homens com o destino pode ir além da submissão. Assim, a interpretação que se dá ao destino pode ser mais importante que o próprio destino. Neste segundo bloco do Café Filosófico, o professor Antônio Medina Rodrigues fala sobre as maneiras de assumir o próprio destino e de como isso determina nossas ações. Então, aí começa a ideia o seguinte, vale a pena a gente viver radicalmente se isto dá um rendimento estético, emocional, se isto nos traz o absoluto? Eu me explico. Por exemplo, na arte do amor, há coisas muito elementares na vida que demonstram que certas pessoas preferem na vida um dia de amor com certo alguém e depois morrer. Eu não sei se elas são muito sinceras, mas enquanto elas querem, elas são. Depois que elas passam esse dia, pode ser que elas se arrependam ou qualquer coisa. Tem gente que acha que isso aí vale para o amor. Ou vale para ganhar uma medalha olímpica, depois que ganhou a medalha olímpica. Ou vale para ter o cargo de chefia, finalmente. Ou vale para ser o bombeiro máximo da corporação e depois morrer no incêndio. Mas a glória já foi conquistada. É a crença na glória de um dia ou de 10 dias e que vale a vida. E muita gente já morreu por causa disso e morreu certa de que estava morrendo certo. Mas nem todos são assim. Então, de qualquer forma, nós temos aí essa primeira ideia de futuro. Há gente que despreza o futuro desde que possa ter um momento de real glória no presente. Essa glória não precisa ser fama. Para alguns tem que ser fama. Precisa aparecer na televisão, no rádio. Mas há também, afinal, nem todos são assim. Há aquela ideia pequeno-burguesa de ter a vida como um certo conta-gotas, puxa vida, né? A gente tem que tomar cuidado, que ver, não tomar coisa gelada e tal, e tomar vacina e não sei o que lá. É para prosseguir a vida. Por quê? Porque acho que é para curtir. A vida deve prosseguir ao máximo. Essa é uma outra visão em relação ao futuro. Mas aí cumpre também aceitar isso autenticamente. É para se viver ao máximo que se pode viver, 1 minuto a mais é sempre bom. Mas, então não viver lamentando o tempo que já passou ou o pouco tempo que vai demorar. Não é para se lamentar, é para se viver desta perspectiva. E depois não ficar com lamento. Por quê? Porque se houver lamento, toda a nossa vitória na vida, todos os nossos grandes momentos, serão mediocrizados por uma atitude nossa no final. Nós temos que ser valentes. À medida que o tempo passa, temos que ser valentes. Não podemos estragar a nossa biografia sentimental com covardias quando vamos enfrentar o absoluto.
quando vamos enfrentar o desconhecido. Aí também existe agora a questão da ticker, do cara que tem medo de um acaso e, portanto, ele não pega avião, não sai de casa. Não, um acaso. Essa é uma atitude ignorante que os gregos sempre combateram, porque o indivíduo, por acaso, pode acontecer qualquer coisa horrível para ele dentro da casa dele. Sob a maior proteção, pode cair uma bomba atômica no lugar onde ele está. A praxis nos leva para uma questão, a praxis é o que se faz no mundo, é o que o nosso corpo faz. Aí nos leva para uma dupla questão, um pouco mais difícil e que a tragédia grega também explorou. E que é a questão do destino e caráter. O caráter sendo aquilo que a gente é, mais intimamente, e o destino sendo aquilo que a gente vem a ser a toda hora. Então, o destino é o que a gente vem a ser. A toda hora eu venho a ser alguma coisa diferente do que eu era, eu estou em contínua transformação no mundo, e tudo está em contínua transformação no mundo, como dizia o Heráclito, e como já estava em alguns mitos antigos. Agora, nós temos uma coisa que é e que não muda. Como querem os orientais, eles acreditam muito nessa ideia. Há uma coisa que é e que não muda. Mas o que é caráter? Se a gente perguntar para os psicólogos, cada um vai dar uma resposta diferente de acordo com a escola. Mas dá para dizer o que o caráter é para todos. O caráter é uma condição humana que consiste de uma estabilidade máxima de certos valores e de certas virtudes que não se aprendem na escola, nem se aprendem com a família. Por isso já é caráter. Ninguém consegue analisar perfeitamente um caráter de alguém. Consegue conviver com alguém que tem um determinado caráter e prever mais ou menos o que esse alguém vai fazer amanhã. Não é assim? Vocês conhecem as pessoas pelos movimentos, pelas reações. Só não, fulano é precipitado sempre. Eu sei que ele é precipitado, então já vou esperar qualquer problema. É assim que se raciocina. A gente não pode analisar o caráter do outro, não por ato moral. Pode, se fosse por ato moral poderia, mas é porque a gente nunca vai saber de maneira exata. A gente só sabe indiretamente pela prática, pela convivência com a pessoa. Então a gente tem ideia do caráter por aí. Fulano, por exemplo, que é sempre honesto. Fulano, por exemplo, que é sempre desconfiado. Isso é do caráter. Fulano, por exemplo, que é sempre esforçado, trabalha até no domingo, isso é coisa do caráter. A gente pode dizer que o caráter tem uma condição mais ou menos permanente e é instintivo. Ele é instintivo. O cara não pensa para ter caráter. Se ele vai pensar para ter caráter, ele está mentindo. Ele está construindo uma personagem que ele não é. O caráter tem que estar na pele, tem que estar na respiração da pessoa. Por isso não dá para a gente fazer uma análise de caráter. Dá para a gente mais ou menos conhecer os produtos do caráter de uma pessoa e como é que ela vai reagir. Como é então que a gente fica sabendo do caráter de uma pessoa? Eu falei, pela prática. Só pela prática, só convivendo com a pessoa, indo ao cinema com ela, jogando futebol com ela. Mas aí, pela prática da pessoa, então é o destino. Então é o destino. Ô Medina, você está dizendo que como é que se conhece o caráter? Só tem um jeito, é observar o comportamento da pessoa. Comportamento é a movimentação da pessoa no tempo. São as coisas que ela faz. E essa manobra do seu espaço e do seu tempo já é destino. Já é destino. Daí o paradoxo. O que é o caráter? O caráter é aquilo que a gente só fica sabendo o que é observando o destino. Observando o que a pessoa faz, o que a pessoa fez, as vitórias que teve, as derrotas que teve. Certo? E o que é o destino? O destino é um conjunto de ações que demonstram um denominador comum que a gente pode chamar de caráter. Deu para entender ou não? Se vê o cara hoje fazendo uma coisa, outro cara fazendo, outro dia ele está fazendo outra coisa, ele está fazendo, outra hora ele está fazendo uma coisa completamente diferente, mas todas as vezes que ele esteve fazendo alguma coisa, ele se revoltou contra uma injustiça.
Então, essa é a marca do caráter dele. Porque em tudo que ele fez, tem aquele selo da revolta contra a injustiça. Então, você precisa ler a atividade do indivíduo, o destino dele, para ter uma ideia do caráter. E quando você quer ter uma ideia do caráter, você tem que voltar à ideia do destino. Quer dizer que esses elementos aqui são complementares. Correto ou não? Dizem alguns estudiosos que o caráter é orientado pela moral. Então, o caráter é orientado pela moral. E o destino é orientado pela religião. Que ideologia é essa que está no mundo grego? O caráter tem uma pauta que parece governada pela moral. E o destino parece governado pela religião. Mas por quê? Por que o caráter não pode ser religioso? E por que a moral não pode ser relativa ao destino? É que, no caso do caráter, se imagina que ele tenha uma base. Fulano é bom, ou é mau, isso é caráter. Fulano é invejoso, o outro é egoísta, isso é caráter. E tem sempre um fundo moral. Parece que existe um fundo moral, o que se deve fazer e o que não se deve fazer, como duas grandes regras, dando base ao caráter de todos nós. Então, haveria no caráter um fundo moral sempre. E no destino haveria religião. Agora está mais difícil. Por que religião no destino? Vamos lá. Você faz uma porção de coisa, você vê alguma coisa de religiosa no seu destino? Você faz isso aqui na manhã e tal. Bem? Você não vê nada de religioso? Bom, mas por exemplo, às vezes você pode parar numa esquina, ver alguma coisa acontecendo e você fala, não tem cabimento. Oh, meu Deus, por que acontece isso? Não é? Então é. Não é verdade? Ou você tem a sua mulher e um dia se despreza e você arranja uma garota dessas que se apaixonam por um homem na nossa idade? Não é? E aí um dia essa garota fala assim pra você, você dorme muito cedo, eu quero ir pro cinema, me leva pro cinema. Ela grita com você e você fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu troquei a minha véia por essa coisa rampeira aqui, não sei o que lá e tal. Quer dizer, então Deus sempre aparece mais ou menos inconscientemente, mas Ele está na nossa esteira. Um dia você se senta e fala, mas o que foi que eu fiz? Que pecado que eu cometi? Aí o cara fala, não, mas você não tem religião, como é que você está falando que é seu pecado? É que você é superior a você mesmo. E sempre você acaba pegando pedaços dessa grande transcendência que forma a sabedoria religiosa dos homens. Então tem religião em tudo que a gente faz. Não precisa ser católica, não precisa ser espírita, não precisa ser religião codificada, nenhuma, mas que há alguma coisa, quando nós respiramos e sentimos que ignoramos porque estamos respirando, estamos aqui, nós temos que aceitar alguma coisa, pelo menos superior a nós, e que de alguma forma é o lugar ideal para onde nós vamos, porque senão vamos para o Hades dos gregos, vamos para o inferno, vamos para o fim. Então, de fato, o destino tem uma coisa de religioso. O Ayrton Senna, 2 semanas antes de morrer, não estava legal. A gente via nas entrevistas, alguma coisa estava sombria. E ele morreu no auge da sua glória. Essa morte fez parte do seu destino. Desde o começo estava no seu destino, no seu modo de enfrentar o perigo, já por escolher essas profissões, de piloto de Fórmula 1, ou de toureiro, ou de bombeiro, já está no destino buscar o perigo e uma morte gloriosa. E isto é religioso. O destino tem sempre este elemento religioso. Fala, mas meu tio é ateu. Sim, ele tem consciência de que ele é ateu, mas ele não tem alma de ateu. Ele não tem instinto de ateu, porque nós somos humanos. E todos os povos do mundo são religiosos, não há uma única exceção a isso. Então não há por que não considerar a religião como tendo o seu ponto, o seu ponto final, a sua processualística também, ela está dentro do destino, está dentro do nosso destino. Agora, nosso convidado de hoje, o professor Antônio Medina, conversa com a plateia do Café Filosófico.
gostaria que o senhor tivesse condição de poder relacionar um pouco com a questão da híbris, que eu acho oportuna. Bom, a híbris é uma categoria também da cultura grega. Ela caberia nessa categoria da ananke e na categoria da praxis. Ela é uma categoria que pode ser abrangida por duas. A híbris, vamos pronunciar a palavra híbris? Híbris. Bom, muita gente entende híbris, essa palavra de origem ao português, por exemplo, híbrido, hibridismo, né? Híbris em grego é uma palavra quase religiosa e que significa excesso, descomedimento. Ele é uma palavra que surgiu e se desenvolveu numa época em que o grego já estava racionalizando bastante a sua vida e em que ele já queria encontrar categorias mais refinadas do que a simples crença na existência dos deuses. Deuses como Zeus, como Atena, como Ceres. O grego ainda acreditava em toda essa tradição folclórica, mas ele queria aparatos religiosos, conceptuais, mais refinados, mais delicados e mais abstratos. Então a categoria da híbris foi super importante, porque é uma categoria reguladora. As categorias religiosas, em geral, são punitivas, são proibitivas. E a híbris não. A híbris é reguladora. De certa maneira, ela tem alguma relação também com as crenças orientais do tipo kármica, do tipo karma, mas é diferente. A híbris é o excesso, é a desmesura. Quando você, no exercício de uma função humana, se desmede, quando você excede aquilo que de alguma forma é o racional, é o normal você quer fazer o anormal, você quer fazer o super isto ou super aquilo, ou então você quer fazer a negação de tudo. Quando você radicaliza um determinado processo, então você cai na híbris. Todos os erros na tragédia grega são devidos à híbris. O erro na tragédia grega chama-se hamartia, mas é erro local. Um erro cometido, por exemplo, o pai, na peça Hipólito do Eurípides, o pai espanca o filho, bate no filho, e o filho, em função disso, sai no carro, no seu coche, e acaba morrendo, em virtude dessa desilusão que tivera com o pai. Então, isto foi uma hamartia, porque foi um erro. E foi híbris, porque foi um excesso. De maneira que o ideal que está por baixo dessa ironia da híbris é: procure ser comedido. Procure fazer sempre aquilo que é da sua esfera de competência e de dignidade. Não queira demais, porque querer demais é ir contra a própria natureza. Então, você acaba caindo na híbris. Existe um verbo que é hybristai. Hybristai é cair na híbris. Ser tirânico, ser invejoso demais, ou querer superar os deuses em inteligência, como fez Prometeu, que era também um titã, e ele desafiou os Zeus, que ia ser mais inteligente. Então isso aí é híbris. Cometer uma híbris é exagerar numa determinada competência que tenha importância para os seres que estão conosco vivendo. E os deuses não punem. Quando há o caso de híbris, os deuses não punem diretamente. Não. A híbris é que se volta contra o próprio indivíduo que cometeu o exagero. Então Édipo dormiu com a mãe e matou o pai. Isso aí foi erro. Eu não devia de ter feito isso. Isso aí foi erro, isso aí é hamartia. Hamartia. Não é híbris. Híbris ele cometeu quando ele sentiu os primeiros sinais de que ele poderia ter sido criminoso, matado o pai, e ele poderia ter casado com sua mãe Jocasta. Quando ele começou a sentir isso, ele começou a investigar as pessoas com arrogância. Investigou Tiresias, chamou o Tiresias, imagina o Tiresias, um homem sábio, chamou de mentiroso,
de falso, ele foi arrogante. E por essa arrogância, num rei, só se pode estar cometendo híbris. Um rei não pode, um rei tem que dirigir, um rei tem que ter imparcialidade. E tudo que ele fez, sacrificar as pessoas, e ir até o fim acreditando que não era ele que tinha feito aquilo. É como se fosse um detetive que está buscando um criminoso, o criminoso é ele. Então isso aí é a maior híbris que pode haver, e ele só podia ser punido por sua burrice. Então ele foi ferido nos olhos. Ele ficou cego, ele se feriu nos olhos com o seu cinturão. Ficou cego. E o mais belo dessa peça é que ele diz chorando ao Creonte: eu quis mesmo ficar cego para não mais ser enganado pelas aparências. Só na Grécia se pode dizer uma coisa dessa. Eu quis ficar cego para nunca mais ser enganado pelas aparências. E é verdadeiramente a grande híbris dele. Ele foi enganado pelas aparências dele sobre ele mesmo. Ele se achava um herói. Ele podia ter procurado saber a verdade de maneira mais fácil e depois buscado a punição dos deuses. Então isso aí é híbris. Correto ou não? Então a híbris não é determinada diretamente pelo Deus. E eu tinha falado em Walter Benjamin. Ele diz que a híbris que aparece na tragédia grega foi o único momento em que o ser humano foi absolutamente livre e corajoso e assumiu o seu destino com todas as consequências que ele poderia ter. Por que isso? Eu quero saber que negócio é esse que parece religião e que te cobra e que não tem nenhum Deus atrás e que o Benjamin diz que é o único momento em que o ser humano realmente enfrentou. A tragédia realmente mostrou isso. O ser humano enfrentando o seu destino de maneira cabal. Todo herói trágico, não herói épico, que é medroso, mas todo herói trágico, ele olha para os deuses com uma certa raiva. Ele é como se ele dissesse: sim, senhores deuses, os senhores estão me punindo. Eu não entendo por quê. Eu gostaria de saber porque a nossa inteligência humana não é tão pequena assim. Nós poderíamos entender porque se comete injustiça contra mim, porque se faz isso contra mim. Esse tipo de discurso está dizendo que os deuses estão errados. Está dizendo para os deuses que os deuses estão completamente errados. Estão, de certa forma, se arrogando a ser mais do que os deuses. Os heróis trágicos, Agamemnon, Édipo, Ifigênia, são heróis que, mesmo sendo devorados pela dor e pela punição dos deuses, não se entregam plenamente aos deuses, não se arrependem do que fizeram e encaram a divindade. Então, é o que o Nietzsche falava do humano profundamente humano. É o homem assumindo, sem nenhuma tutela divina, sem nenhuma tutela religiosa, assumindo a natureza da sua vida, com a híbris pertencendo a essa natureza. A híbris pertenceria a uma certa natureza, encarando, sangrando, encarando e dando pontapé e xingando e não se assimilando, não se deixando assimilar pela potência religiosa, pela potência jurídica. Então, nesse sentido, que o Benjamin diz que o destino só se mostrou legitimamente humano na tragédia grega. Porque até para nós o destino é religioso, como eu tinha mostrado para você. O destino nosso é sempre tutelado pelos deuses, pelos nossos patrões, pelos nossos políticos. Eles é que controlam o que vai ser a parte mais ampla do nosso destino. De acordo com o que eles quiserem, nós vamos ser despejados da nossa casa, não vamos ter dinheiro para pagar aluguel. Por exemplo, são os grandes deuses metropolitanos. Bom, sejam esses ou sejam os deuses maiores, que são os deuses codificados no transcendental, da Bíblia ou não da Bíblia, de certa maneira estão envolvendo o nosso destino, e nosso destino procura, que é o conjunto das nossas ações, está de acordo em harmonia com esses deuses. Até o bandido na cadeia ele põe a cruz, ele tem o crucifixo. Então todo mundo quer ir por esse campo.
na tragédia, e num filósofo alemão chamado Nietzsche, é que houve essa tentativa de agarrar o destino com as duas mãos e falar, bom, a gente vai azarado, mas vai quebrado, mas vai. Pelo menos a gente vai com a cabeça da gente, vai com o jeito da gente. Então é essa a ideia. Então não há mais regra. Não há mais regra, e o Walter Benjamin diz o seguinte, a tragédia grega recupera, como uma espécie de nostalgia, um tempo pré-divino. Olha só que coisa, é um tempo antes dos deuses, onde os homens eram demônios. Então, quer dizer, a ideia é que a gente só vai dominar o destino a nosso favor, nós só vamos empatar com o destino e com o caráter, quando nós voltarmos a esse caráter demoníaco. Não o que a igreja fala. A igreja fala que demoníaco é o Satanás. Não, demônio não é isso. Demônio é o santo que baixa na gente, numa festa, a gente está bem. Então é o santo que baixa. Ou a gente quer sexo, baixa o demônio do sexo que quer comer todo mundo. Então, o demônio é isso, não é o Satanás rabudo, chifrudo, o demônio do João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Não é isso. O demônio é a gente não ter mais formalidade. É a gente virar naquilo que diz o Drummond, na nudez, a nudez absoluta, o envolvimento total, sem medo de qualquer pecado, sem medo de nada, e se vier qualquer coisa que se dane. Então essa finalmente é a ideia que o Walter Benjamin acaba dando do destino, e o cara fala, aí ele fala assim no ensaio dele, o destino não tem nada a ver com os deuses, está claro. E o caráter não tem nada a ver com a moral. O caráter passa a ser a índole, entendeu? Passa a ser a índole. A marca? Marca, exatamente. Não, eu queria dizer o seguinte, se há possibilidade de comentar sobre a contingência do ser em movimento em relação ao destino que está sendo colocado, porque parece que o ser humano utiliza o termo destino para qualificar, vamos dizer, em relação à ignorância que ele tem dos fenômenos que acontecem. Então, a contingência do ser em movimento parece que seria algo que explicaria muita coisa sem que a gente precisasse lançar a mão do divino. Só existe uma possibilidade de se abandonar a preocupação com o destino, da forma como normalmente ela ocorre, sob a forma da apreensão por uma futura falta de dinheiro ou por uma doença que não se possa evitar. Só existe uma possibilidade nos parâmetros em que você mencionou, que é a contingência do ser em movimento. O que é contingência? É a tica. A contingência é aquela renovação multifária dos instantes, tudo muda a toda hora. Bom, isso é a contingência, é o conjunto desses acasos, que são tudo que há no mundo. Do ser em movimento, é o movimento contínuo. É o movimento do tempo, é o movimento da matéria. Bom, se a pessoa pensa nesse movimento, se a pessoa pensa nessas contingências, ela só pode ter angst, né? Ela só pode ter, na categoria da filosofia moderna, angst é o medo, a angústia. A filosofia existencial se baseia nesse conceito do Heidegger, angst. Daí até a palavra angústia é da mesma raiz que angst. Então a pessoa que pensa nessas coisas que você falou, se preocupa com a contingência, o movimento, tudo, entra na grande esfera da angst, ou seja, de uma ansiedade. Ela está voltada para esta ansiedade. Parte da vida dela, parte do tempo dela, é pensar na sua precária condição de existência, e mesmo se ela fosse rica e tivesse todas as condições de viver bem, ela com angst não viveria bem. E diz o Heidegger que a pessoa que tem angst, e que seja por razões autênticas, de achar que esta vida é muito precária, que nós nascemos sem pedir e morreremos sem querer, que tudo isto, dando angst, nada mais está mostrando do que nossa autenticidade. Nós seremos autênticos seres humanos à medida que a gente carregar diariamente essa náusea de ver que todo mundo é besta, só nós é que estamos aqui sofrendo pela humanidade inteira, sabendo que a vida é fugaz, que o mundo é nada, que dá vontade de vomitar até toda hora na cabeça dos executivos. Quer dizer, essa é a coisa do angst. E que é mais ou menos advinda do que você disse, a contingência do ser em movimento,
e que dá no destino, porque você também pensa o destino. Essa filosofia chamada existencialismo, ela pensa muito na ideia do destino. O destino do homem é o quê? É um ser para a morte. E ele tem que pensar diariamente que ele é um ser para a morte, mas isso não é isso não é autêntico, que eu tenha que pensar diariamente que o meu ser, eu sei que eu sou um ser para a morte, mas ninguém me obriga a perder a minha liberdade pensando nesse negócio. A coisa mais essencial e mais bela que o homem tem é a liberdade. Então por que eu vou ter que pensar na minha verdade fundamental? A verdade não é mais importante que a minha liberdade. Então eu não quero saber de pensar nessas coisas. Então o que eu faço? Eu mergulho no presente. Eu mergulho no presente e toco a vida só da base de agoras. Toda a minha vida vai ser um agora e eu vou render homenagem a todo momento. Eu não vou ficar pensando no que Dom Pedro não fez, eu não vou ficar pensando no que vai acontecer, se vai cair uma bomba atômica, eu vou pensar só agora, depois, o passarinho quer alpiste, eu vou dar alpiste para o passarinho. O filósofo vai olhar e falar, que homem superficial. Enquanto eu estou pensando em dar alpiste para o passarinho, não tem nada, você vai dar alpiste para o passarinho, né? Regar o jardim, lavar o carro, ou ler Immanuel Kant, dá tudo na mesma quando se trata de ser feliz no presente. Vale tudo, não é? Vale tudo. Então, a única coisa é mergulhar no presente, porque no presente não há passado e nem há futuro. É o único tempo em que nós estamos vivos. É o presente. Então, essa é a resposta que eu dou ao que você perguntou. É a vida mais pragmática possível, que não seja uma vida utilitarista voltada para o presente. Ainda que estejamos sujeitos às determinações do destino, isso não significa que devamos fazer dessas determinações uma prisão. Agir contra o destino não quer dizer colocar-se contra ele, mas viver o presente para além de um destino determinado. Só assim o homem assume a sua real natureza, que é ser livre. E assim terminamos mais um Café Filosófico da série Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. O convidado de hoje, o professor de literatura grega, Antônio Medina Rodrigues, falou sobre o tema Agir contra o Destino. Até mais.